Bom, vamos lá. Quando Jesus ele fala em duas parábolas da figueira, nós precisamos entender alguma coisa, que os ensinamentos morais existentes nessas duas parábolas, há primeiro uma predição das calamidades de todo tipo que assolarão e dizimarão a humanidade. E essas calamidades são decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, e também entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Então esse é seu canal espírita. Deixe seu comentário, deixe seu like. Quando ele fala, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começaram a brotar, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-a, que perto está já o verão. Assim também, vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus, ele está perto. A primeira figueira está na fase de surgimento de novos brotos, quando o verão se aproxima. E ela simboliza os indivíduos que iniciaram o despertamento de valores espirituais. Na segunda parábola, a figueira encontra-se em outro período, já coberta de folhagem vistosa, porém destituída de frutos. Trata-se de uma alegoria referente às pessoas que possuem algum entendimento espiritual e também explanam sobre eles, mas são incapazes de produzir fruto, isto é, de exemplificarem o que pregam. Na primeira árvore é apenas uma promessa, que pode ou não se concretizar em um determinado período do tempo. E a segunda é um projeto que se encontra em fase de execução, mas que fracassa em razão de deficiências intrínsecas. Da mesma forma, o espírito só produzirá no momento certo, depois de ele ter incorporado valores intelectuais e morais. E no registro de Lucas, refere-se essas aprovações que a humanidade está destinada a passar durante essa transição que antecede a era da regeneração. Há, primeiramente, a predição das calamidades decorrentes da luta suprema, que é entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre essas ideias progressistas e essas ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade, nós vamos derivar do Código de Moral Evangélica posto em prática por todos os povos. E catástrofes e destruição, elas vão assinalar esse período de transição. E é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que nós chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria de todos os seres da humanidade. E na época da transição, a destruição abusiva que o homem perpetuou ao longo dos tempos, ele chegará ao ponto máximo.
Ou seja, as forças da natureza, elas reagirão, visto que ao lado dos agentes de destruição, encontram-se também os meios de conservação concedidas pela sabedoria divina, as quais elas delimitam os limites do livre-arbítrio humano. Isto posto, nós diremos que o nosso globo, nosso planeta Terra, como tudo que existe, ele está submetida a essa lei do progresso. E ela progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente. Portanto, o melhoramento da habitação, ela guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo, ele tem experimentado transformações que a própria ciência ela tem comprovado e que o formam sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade ela progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos nossos costumes. E no período de transição, que é vivido atualmente pela humanidade, surgirão não apenas os falsos profetas, como Cristo disse, mas também pessoas cujas ideias mais perturbam do que auxiliam. São as utopias, todos os sistemas ou todas as doutrinas carentes de base sólida. As expiações coletivas relativamente comuns durante essa transição, elas representam um recurso divino do reajuste espiritual. São pessoas que aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Assim, não se torna difícil nós entendermos que as expiações coletivas, elas são os resgates de ações anteriores praticados em conjunto pelo grupo que está envolvido. E ainda se pode acrescentar um pouquinho mais, que os grupos se reúnem na Terra para tarefas ou missões comuns, assim como são reunidos em outras épocas e em outras circunstâncias para purgar essas faltas cometidas em conjunto solidariamente. A providência divina ela tem meios e formas para determinar esses reencontros e o reinício de tarefas ou resgates, tanto no plano individual quanto no coletivo. E é importante não perder essa oportunidade de melhoria, que é concedido por Jesus, e nessa ocasião, quando ele diz, retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alije-se às inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. A regeneração, por outro lado, ela será marcada pela transformação moral, situada em que o Evangelho ele estabelecerá seu reinado definitivo. Então a fraternidade será essa pedra angular da nova ordem social.
Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão por uma base inabalável. Essa base é a própria fé. Estas anotações do Evangelho, elas indicam que a figueira estéril é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem e a aquisição de valores espirituais, mas ainda incapazes de praticá-los. E simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser útil, eles não são. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade fazem ou tenham produzido, cairão reduzidos a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis por não terem posto em ação esses recursos que traziam consigo, eles serão tratados como figueira que secou. A figueira cheia de folhas, ela assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidades de se transformar para melhor e conseguem discernir entre o falso e verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento, mas são, porém, incapazes de praticar o que recomenda, porque eles não possuem ainda a moralidade elevada nem domínio dos assuntos que ensina. Em geral, elas são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a sua própria opinião. Ou seja, são personalistas e não se animam a considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade. E os que se aproximam deles, eles afastam-se em seguida, decepcionados por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos que são divulgados. Então nós precisamos entender uma coisa, que a religião do Cristo, ela não é a religião das folhas, mas sim a religião dos frutos. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.